Bom, gente, vamos tentar esclarecer o que é conto. Apesar que o assunto é complexo, porque eu vou trazer para vocês aqui algo que nem é tanto agora nosso estudo, porque é um assunto posterior, né, lá do ensino médio. Mas para a gente poder compreender o que é um conto, eu vou tentar simplificar esse assunto para gente seguir, tá? Ver se eu consigo sanar as dúvidas de vocês, e depois desse vídeo a gente pode conversar no grupo para poder esclarecer melhor tudo, tá bom? Conto. Bom, o que é um conto? Conto é, vamos chamar, um gênero textual que está dentro de uma tipologia textual. O que é a tipologia textual? É algo macro, grande, né? Por quê? O que é isso? Professor, o que é tipologia, o que é conto, o que é isso? Não, calma aí, nós vamos entender isso. Veja, você sabe que existem inúmeros tipos de texto, não é? Você não dá conta de ler todos os textos do mundo, porque são muitos. E você percebe também que cada texto ele tem uma finalidade. A notícia tem uma, a receita de bolo tem outra. A notícia quer te informar, a receita de bolo quer te instruir a fazer um bolo. Como é que você faz passo a passo que dá certo. A poesia, que é outra estrutura de texto, né? Então assim você sabe, tem muitos tipos de texto. Entre esses está o conto, certo? Só que, como são inúmeros, nós precisamos classificar esses textos. É o que nós chamamos de tipologia, são as classificações, aqueles grupos onde os textos são agregados. Aí, quais são esses, professor? Nós vamos ver agora. Ó. Nós temos o tipo de texto expositivo, aquele que tem simplesmente como objetivo expor a situação, e o foco desse texto está na temática que está sendo tratada, porque a pessoa não quer te convencer de nada, ela não quer te instruir de nada, quer apenas que você saiba, quer te instruir, tá? Então tem todos os tipos de textos que têm esse objetivo, eles estão dentro dessa categoria, dentro dessa tipologia. Nós temos os textos argumentativos. Esse aqui, a pessoa tem a intenção de te convencer sobre o que ele está falando, certo? Então o foco está na minha opinião. Eu estou defendendo a minha opinião, vou argumentar, eu vou te convencer, usar todos os argumentos possíveis para te convencer. Então todos os textos que têm essa intencionalidade, eles estão dentro dessa categoria aqui, texto argumentativo. Nós temos o texto narrativo. E o que é narrativo então, professor? Que está narrando um fato, está contando uma história, tá? Está narrando uma situação. Então todos os textos que falam, que estão narrando fatos, acontecimentos, histórias antigas, tudo está aqui dentro dessa tipologia, desse tipo de texto chamado narração. E nós temos os textos descritivos, que simplesmente eu vou dizer que ele trata apenas de descrever. Se eu vou descrever uma casa, por exemplo, que tem tantos quartos, tem uma cozinha, tem não sei o que, tem um teto, estou descrevendo, né? Eu tenho ainda o texto instrutivo ou instrucional, texto da instrução. E que texto é esse? Aquele que te ensina, o passo a passo, né? É um livro de autoajuda que te diz, se você fizer assim, você levantar todo dia e dizer bom dia sol, bom dia sol, bom dia sol, você será muito feliz. Ele está te instruindo. Aquele texto que diz, ó, você junta 2 colheres de açúcar, 3 colheres de massa de trigo, farinha de trigo, vai dar um bolo. É instrucional, está te instruindo como que você faz, tá? Muito bem. Aí, dentro dessa categoria narração que o professor falou, nós temos a fábula, nós temos um monte de texto, e entre eles nós temos o conto. O conto está dentro desse grupo de textos que a gente chama de textos narrativos, porque o conto é uma história contada. Conta, narração, está contando uma história, né?
Tá te contando uma história. Aí você vai entender aqui, ó. Você imagina, para você entender isso que eu disse, você imagina aqui, ó. Você tem uma casa, né? Você tem uma casa. Essa casa aqui, dentro do que eu estou explicando, seria isso aqui, né? Seria essa tipologia aqui, ó, né? Dentro da casa você tem um quarto, você tem a cozinha, você tem as repartições. Aí é o que eu disse, ó. Aqui você tem a tipologia, que é o macro, o grande, né? Que comporta os pequenos gêneros, os menores, as menores partes, né? Então, a casa, os quartos. Dentro do quarto você tem uma cama, um guarda-roupa, você tem os móveis. Para você entender, ó, vamos supor que eu tenho um texto narrativo, né, tipologia narrativo, que é onde vários textos fazem parte desse grupo. É um grupo de texto. Então aqui seria, né, a casa seria o texto narrativo, ou texto instrucional, ou texto argumentativo. Ok. Dentro desse grupo, vamos dizer que isso aqui seja o texto narrativo. Eu tenho o quarto, né, que já é um bloco menor que dentro desse, certo? É o conto, né? Dentro do conto, dentro da casa eu tenho um quarto. Por que eu coloquei isso? Porque, ó, além do conto, eu não tenho só o conto. Eu tenho o conto de fada, eu tenho o conto fantástico, eu tenho o conto isso, eu tenho um monte de conto, né? Eu tenho o conto mais intimista, que vai falar, vai usar muito do psicológico da pessoa, né? São inúmeros tipos de conto também. Tem o conto popular, tá certo? É pra gente entender muito bem que conto é um tipo de texto, tá? É um gênero textual, certo? Só que ele está dentro de um grupo enorme, um grupo grande, tá? E aí veja, o conto tem uma estrutura que é própria. Como que a gente... Não existe conto sem essa estrutura. É muito raro, só se a gente quiser brincar com o texto mesmo, mas geralmente o conto tem uma apresentação, que a gente chama de introdução, certo? Ele tem uma complicação, que é um conflito, né? Ele tem o clímax e ele tem o desfecho. E nós vamos entender isso aqui. Veja bem, vamos entender bem. O conto, eu já disse, o conto é o quê? O conto é uma história contada. Eu estou contando uma história e ela pode ser baseada em fatos reais ou ela pode ser completamente fictícia, certo? Mas o que acontece para definir que é um conto? É porque nessa história, sempre, sendo um conto, sempre vai ter um conflito. Sempre vai ter um conflito. E a minha história, eu vou apresentar ela aqui, eu vou apresentar os personagens e tal, e logo eu já anuncio o conflito. Qual é o problema? Vai ser anunciado aqui. E tudo que acontecer, do início ao final da minha história, é para desenrolar esse conflito aqui, certo? Até que da apresentação, o desenvolvimento, eu vou conduzindo o leitor para o clímax. O que é o clímax? É porque quando você vai ler um conto, você vê que tem um problema, né? Aconteceu um problema aqui. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor. Qual é o problema aqui? O problema é que tem uma família. Ela diz aqui, é uma família, assim, assim, assado. Mas eu não tenho um problema, professor? Tem. Qual? Vamos criar um. Vamos dizer que o marido foi pego ao telefone falando com uma pessoa desconhecida. A esposa pensou que era amante, os filhos entraram no meio, aí o trem vai desenrolando, sabe? Mas sempre em cima desse conflito aqui. Aí os filhos entraram no meio, e foi preciso chamar o pai da mulher, e o trem foi complicando, foi preciso chamar a polícia, e houve agressão física e tal, e a coisa vai acontecendo, e eu como leitor, eu estou querendo já então saber, então
qual será a solução para isso? Qual será a solução deste conflito que aconteceu aqui? E a solução deste conflito é o que a gente chama de clímax, que é o ponto mais fashion, o ponto mais alto, mais forte do conto, né? E o desfecho, professor, não é o clímax? Não é exatamente, porque depois do desenrolar aqui, quando resolver o conflito, aí cada um toma a sua direção, né? Esse é o desfecho. O que acontece depois do ponto mais alto? Aí a gente tem que ler para ver, né? Tá bom? Eu espero ter ajudado a compreender e estou à disposição para a gente conversar mais. É do meu interesse que vocês entendam muito bem isso aqui, tá?